Olá, bom dia! Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde desta semana, aqui na Masper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço sua audiência. Vamos aos destaques. Hoje, no programa Saúde e Negócios, você vai conhecer o trabalho da Sulmed Engenharia Hospitalar, que oferece soluções técnicas e inovadoras em engenharia para a saúde. Acompanhe também o quadro Longevidade, com uma reflexão sobre qualidade de vida e como viver melhor. E não perca o Papo Bariátrico, falando sobre os benefícios e cuidados com exercícios pós-bariátrica. Continue conosco, começa agora o seu guia completo de saúde. Hoje abrimos o programa falando sobre saúde e negócios. Roda a vinheta. Hoje, no Saúde e Negócios, você vai conhecer a Sulmed Engenharia Hospitalar, que desde 2017 oferece soluções inovadoras, otimizando recursos, aprimorando processos e garantindo excelência no cuidado com pacientes em hospitais, clínicas e laboratórios. E para falar sobre projetos e desafios da empresa, recebemos Henrique Garcia, diretor fundador. Bom dia, seja bem-vindo ao Saúde RS. Prazer recebê-lo no quadro Saúde e Negócios. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou apaixonado pela área de tecnologia, gosto muito de conversar sobre isso, né, e contar um pouquinho da história da Sulmed para mim é uma satisfação. A gente agradece muito estar aqui presente contigo. Henrique, pode nos contar um pouco sobre a história da empresa e como ela surgiu? Claro que sim. Paulo, a Sulmed começou através da minha trajetória como CLT, né? Eu sou engenheiro eletricista, né? Depois fiz minha graduação em engenharia clínica, mas eu comecei como estagiário da engenharia de um hospital. Então, desenvolvi toda a minha carreira profissional até que fiz a virada de chave para inaugurar a Sulmed, né? Que atua no segmento de engenharia hospitalar, né? Terceirizando a engenharia dos hospitais, né? Então, teve uma trajetória CLT, onde eu absorvi muito conhecimento e estudo, para depois, sim, né, inaugurar a Sulmed. Qual foi a sua inspiração para se tornar empreendedor no setor de saúde? Nesse período que eu atuava dentro de um hospital como CLT, né, eu tinha um desconforto de observar a maneira como era o mercado, né? Então, os equipamentos médicos, eles eram atendidos dentro dos hospitais pelos fabricantes. E a gente sabe que os fabricantes predominam está lá na região de São Paulo, de Ribeirão Preto, né? Então, isso tem um custo muito grande para a instituição trazer esse atendimento de longe. Eu enxergava essa dificuldade e a carência de profissionais no segmento. Então, os hospitais não tinham quem cuidasse dos equipamentos, quem cuidasse da tecnologia. E aí eu pensei em resolver esse problema do mercado, estruturando uma empresa de engenharia no Rio Grande do Sul, né? Quais foram os maiores desafios que a empresa enfrentou até hoje? A gente passou por pandemia, né? Então, durante esse período, salas cirúrgicas se tornaram leitos de UTI. A gente tinha grande ansiedade em adquirir equipamentos e ampliar leitos para dar conta de atender todos os pacientes, né? Depois disso, a gente teve dificuldade com as medicações, que faltava muitas vezes agente anestésico, faltava sedativos, né, na nossa região. Então, a Sulmed, ela trabalhava dentro dos hospitais ampliando esses leitos, montando, transferindo equipamentos, comprando equipamentos, né? E ali, para nós, foi um marco, assim, pesado, digamos assim, de passar por aquelas situações ali que a gente passou. Enfrentamos também as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem cidades que a gente atende todos os hospitais da mesma cidade, então, que foram muito atingidas, e teve hospitais que precisaram transferir pacientes de UTI via aéreo, transferir UTIs de hospital. A gente se deparou por entrar num hospital vazio, né? Sem ninguém, sem nenhum paciente, sem nenhum colaborador, né? Cruzar de ponta a ponta de um hospital somente tomado pela água, né? Então, foi dois grandes marcos que a gente passou na nossa área envolvendo tecnologia hospitalar, né? Que serviços e soluções a empresa oferece?
Nós atuamos, Paulo, desde o momento da aquisição do equipamento. Então, hoje a Sunmed ela tem contratos onde ela faz consultoria para equipar os hospitais. Então, quando a gente está adquirindo lá uma ressonância, um tomógrafo, um angiógrafo, a especificação técnica ela é muito complexa, né? Hoje a gente fala de softwares de inteligência artificial, em diagnóstico por imagem, em tratamento de imagem. Então, isso, quando tu deixa a cargo do administrador do hospital ou da equipe clínica fazer a escolha, fica muito complicado, porque cada opcional, cada pacote que vem num equipamento desse tem um valor agregado em dólar muito alto, né? Então, a Sunmed entra pensando qual o tipo de hospital, qual o tipo de procedimento e de diagnóstico que eu preciso fazer e qual o equipamento que eu tenho disponível no mercado que mais vai ser adequado àquilo ali. Então, eu costumo dizer que não existe o equipamento certo, né? Depende de qual paciente, qual equipe clínica e qual hospital que está adquirindo. E, nesse momento, a gente consegue reduzir muito o custo, né? O valor do investimento em tecnologia de saúde é muito alto, né? Então, a gente começa na consultoria de compra, depois a gente gerencia toda a vida útil desse equipamento, né? Com uma equipe interna lá no hospital. Então, faz as manutenções corretivas, quando eles estragam, as manutenções programadas, as calibrações, as preventivas, aquelas que a vigilância sanitária visita os hospitais e exige isso, né? Até o descarte desse equipamento, até o final da vida útil dele. Então, fica uma equipe, fica engenheiro, fica a parte administrativa, laboratório, técnicos dentro do hospital fazendo tudo isso, né? Como vocês lidam com a concorrência e se mantêm competitivos no setor de saúde? Ótima pergunta, né? Essas perguntas são muito válidas para a gente conversar sobre o assunto, né? A gente acaba tendo uma pequena concorrência, porque a Sunmed ela decidiu, lá no início dela, ela não comercializar equipamentos médicos. Então, a gente não vende nenhum tipo de equipamento, de acessório ou de peça. A gente trabalha fornecendo serviço de engenharia para o hospital. E isso fez com que a gente se diferenciasse no mercado. Então, hoje, a maior parte das empresas comercializam equipamentos, né? Eu tive uma oportunidade de conversar com uma diretora de um hospital, mais de 20 anos de gestão hospitalar, né? E ela disse, hospital que a gente atende já há bastante tempo, ela disse, olha, Henrique, eu nunca recebi aqui uma empresa que não vende equipamento médico. Então, vocês têm total isenção na consultoria, total isenção no trabalho, porque vocês não estão nesse nicho de mercado da comercialização. E isso faz com que a gente tenha uma pequena concorrência a nível de Brasil, né, que tem esse mesmo viés, e eu enxergo a concorrência como algo que faz a gente se desconfortar e melhorar, né? Então, se a gente não tem, a gente acaba estagnando, não inovando, não pensando em algo diferente. Tendo concorrência, tu está sempre buscando qualificar, sempre buscando melhorar. E isso é excelente para o nosso cliente, é excelente para o hospital, é excelente para o paciente que é atendido lá dentro do hospital que nós somos em engenharia. Então, eu gosto, né? Eu gosto da concorrência, não é o nosso foco é o hospital, é o paciente, mas eu acho que é muito importante ter concorrência em todos os segmentos, né? Independente se na área da saúde ou num outro. E hoje, como você avalia a Sunmed e o impacto que ela tem no mercado? Eu penso que a gente desconfortou o mercado, né, nesse sentido que nós não comercializamos. A gente entra para dentro do hospital com um custo fixo mensal, né, com um contrato anual, né, que até hoje nenhum dos contratos a gente acabou desfazendo, então a gente permanece na instituição, né? E esse desconforto por nós não comercializar e nós fazer a consultoria, a gente acaba otimizando o recurso do hospital, né? A gente tem lá um valor de investimento, a gente fala de milhões em equipamentos médicos, né? E quando a gente faz uma boa compra, uma boa escolha, né? Como eu já escutei, né? Eu participo todos os anos da Feira Hospitalar em São Paulo para comprar equipamentos para os nossos clientes, né? E eu escutei de um fornecedor na feira, disse, olha, eu gosto de tratar com a Sunmed porque eles sabem separar o joio do trigo. Então, eles conseguem diferenciar o equipamento de alto padrão, né, e barganhar valor e barganhar negociação no equipamento de alto padrão daquele equipamento que vem no início da linha de produção, com menor custo, que vai dar mais manutenção, que vai deixar o leito da UTI bloqueado, vai bloquear a sala cirúrgica. Então, fiquei bem contente em escutar essa fala, sabe, da nossa maneira de escolher qual tecnologia para cada hospital, né? Como você inspira e motiva a sua equipe todos os dias? Ótimo, Paulo. Gosto dessa pergunta, porque a nossa empresa ela não tem comercial, né? A gente vai
de hospital em hospital por indicação. Faz um bom trabalho no hospital A, a gente sabe que vai abrir a porta do hospital B, né? E para isso acontecer, eu preciso ter um bom time, eu preciso ter uma boa equipe. E eu me dedico muito a isso, né? Por mais que eu sou engenheiro, que eu gosto da parte técnica, eu me dedico muito a lidar com pessoas, a cuidar de pessoas e a desenvolver a nossa equipe. Esse segmento de engenharia, ele é carente de mão de obra. Então, a gente não consegue hoje, abre um processo seletivo e recebe inúmeros currículos com pessoas com muito tempo de experiência. Não tem isso, né? A engenharia clínica é recente no Brasil. Então, eu me dedico muito a desenvolver essas pessoas. A gente tem um programa dentro da empresa que se chama Academy, que tem os cursos tanto voltado para a área de manutenção dos equipamentos, quanto voltado para a área de usabilidade, que a gente vai treinar um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico, para poder usar o equipamento, né? Então, tem esses dois viés. Então, a gente treina muito a equipe. Como eu sou cristão, eu tenho certeza que Jesus Cristo foi o nosso maior líder até hoje, né? E eu me inspiro, né, na história dele para tratar com os colaboradores da SUMED. Então, a gente tenta, dentro da empresa, ser o mais justo possível. Aquele colaborador que tem um bom desempenho, aquele colaborador que eu digo que é fora da curva, que tem as skills que o segmento precisa, ele tem que ser valorizado muito rápido, em termos de condições de trabalho, em termos de salários e de carreira profissional. E aquele profissional que ele não se encaixa naquela atividade, ele não corresponde àquela atividade, eu sempre converso e tento, dentro da empresa, remanejar para que ele tenha um bom desempenho, né? Eu acredito que a característica individual de cada um, ela tem que ser enxergada e a gente tem que trabalhar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente se sente à vontade, naquilo que a gente vai ser produtivo. Então, eu tento motivar a equipe sendo o mais justo possível nas decisões do dia a dia no trabalho, né? Qual a sua visão sobre a saúde como um setor de negócios? Como um setor de negócios, eu vou te contar uma fala, né? Que logo no início da carreira da SUMED, eu conversa com um administrador e ele me disse assim, se tu trabalhar para hospitais filantrópicos, a SUMED vai falir, vai quebrar. Poderia, naquele momento, deixar o medo, né, tomar conta e pensar que é um segmento que não dá, que não funciona, né, que financeiramente é inviável. Mas foi diferente. O que eu penso sobre a questão financeira da área da saúde? A gente sabe, né, a gente não pode, como se diz, tapar o sol com a peneira, né, que existem as deficiências da tabela do SUS, os hospitais filantrópicos, que atendem mais que 80% do SUS, têm dificuldade financeira. Só que onde tem dificuldade financeira, a gente tem que qualificar a gestão. Não tem mágica, né? Eu preciso reduzir custo, eu preciso qualificar a gestão para sustentar meu estabelecimento de saúde. E como que eu faço isso? Fazendo boas escolhas, bons prestadores de serviço, serviços estratégicos, né? Hoje, dentro de um hospital, um dos maiores ativos financeiramente é o equipamento médico, é a tecnologia. Às vezes eu tenho milhões em equipamentos até mais alto que a infraestrutura do prédio, até que a área civil. Então, eu tenho que olhar para isso com um alto nível de gestão. E aí que eu pensei, não, tem segmento. Se o hospital filantrópico, o hospital com dificuldade financeira, implantar uma engenharia clínica que gerencia bem a tecnologia, ele reduz muito o custo. Diferente de ter vários prestadores de serviço, né? Como eu disse, vem de São Paulo, vem do Paraná, vem do Rio, né? Com um custo muito alto, tu tem um único prestador com custo fixo que atende todas as demandas que tu precisa dentro do hospital. Então, revolucionei nesse sentido. E aquela fala que a SUMED não ia dar certo atendendo hospitais filantrópicos é totalmente o contrário. Ela dá muito certo e ela entrega muito para os hospitais filantrópicos. Eu recebo frequentemente elogios, né? Como um cliente nosso junto com nós na feira, adquirindo equipamentos, diz, eu não compro um equipamento médico se a SUMED não estiver junto. Não adianta me ofertar, né? Então, eu sou muito grato por trabalhar na área da saúde, eu acho que tem um potencial enorme, só que a empresa precisa entregar o que o hospital precisa, né? Não basta ser aquela empresa que vai lá, recebe um valor, faz um serviço pontual, vira as costas e só cuida do seu faturamento. Tem que ser uma empresa que se preocupa com o hospital, com a longevidade do hospital. Eu digo que o paciente que chega no hospital, ele quer sair o mais rápido possível. Ele quer ter a alta o mais rápido possível, né? Todo mundo espera isso. E isso é um serviço, só consegue se ele tiver qualidade. Só tem qualidade em equipe clínica e tecnologia se tiver
recurso financeiro. Infelizmente é assim, a gente sabe que por trás da saúde precisa ter recurso financeiro, senão não tem o melhor medicamento, o melhor insumo, o melhor equipamento. E como que eu tenho uma saúde financeira boa no hospital? Gerenciando bem. E dentro do segmento de engenharia clínica, é o nosso papel ajudar a fazer isso, ajudar o hospital a ter sustentabilidade financeira, né? Como você enxerga o futuro da saúde no Brasil e o papel da sua empresa nesse cenário? Excelente. Sobre o futuro da nossa saúde, né? Se a gente olhar por partes do Brasil, né, que eu já viajei bastante pelo Brasil, a gente sabe que tem situações, tem regiões que o acesso à saúde ele é remoto, né? Mas a pergunta é de forma geral, o Brasil. E eu me atrevo a dizer que o Brasil não tem uma pior das saúdes relacionadas aos outros países, né? A SUMED surgiu em Pelotas, ela surgiu no interior do Rio Grande do Sul. Nós participamos de toda a adequação da estrutura de um hospital para receber cirurgia robótica. Então, o primeiro robô foi num hospital onde a engenharia é terceirizada conosco. Cirurgia robótica a gente sabe que é o que tem de mais tecnológico, né? Tirando a parte de diagnóstico por imagem, que evolui muito rápido, né? Cirurgia robótica é o que tem de mais tecnológico, que está lá no interior, à disposição da saúde, sabe? Então, eu não generalizo a saúde do Brasil como ruim. A gente sabe das dificuldades que tem o Sistema Único de Saúde, né? E, enfim, mas que os nossos governantes precisam atuar para melhorar isso. Porém, eu acho que a nossa saúde é muito boa. A gente tem dentro dos hospitais filantrópicos, com dificuldade financeira, equipamentos de excelente qualidade quando bem gerida a compra. Então, até convido, se tiver a oportunidade, um dia nos visitar em algum hospital, equipamentos que estão dentro dos grandes centros de saúde, dentro dos hospitais referência, do top 10 dos hospitais do Brasil, tem dentro do hospital do interior, quando se gerenciada muito bem a compra. E aí, essa tecla que eu bato bastante, né? Então, eu sou otimista com empreender na área da saúde. No Brasil, eu acho que dá certo, só que a gente tem que entregar o que o hospital precisa. É isso que eu defendo. Quais são os planos da empresa para os próximos anos? A gente, todo dezembro, agora dia 21, 22, a gente tem planejamento estratégico, né? E a gente sempre vai conversando no curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? A gente tem o nosso foco voltado para o Rio Grande do Sul, né? A gente não espera expandir para os outros estados. Tem procura, né? Como a gente atende um dos hospitais da rede EBSER, que é a rede que está em todo o Brasil, e faz um bom trabalho, né? O nosso nome já espalhou, né? Nós recebemos a nossa certificação da ONA. Então, a ONA ela certifica tanto o hospital quanto o prestador de serviço. Nós somos a 4ª empresa do Brasil a ter certificação da ONA, né? Atualmente são 8 em todo o Brasil. Isso nos qualificou muito gestão, né? Procedimentos e tudo mais. Então, eu enxergo a curto prazo nós atender muito bem o Rio Grande do Sul, né? Não almejamos expandir além disso. E a longo prazo, sim, ser uma referência nacional no segmento, porque é uma carência nacional em engenharia clínica do modelo terceirizado. Então, a gente vai chegar lá. Só a gente tem que ter calma, um passo de cada vez, para poder manter a qualidade, né? Eu sempre digo dentro da nossa equipe, lá nas conversas com o pessoal, não adianta a gente focar em expandir, focar em ter novos hospitais, novos clientes e diminuir a qualidade, porque aí o risco é muito grande e o fruto do nosso trabalho é o paciente. Eu digo para eles, consertar um respirador, um equipamento de anestesia, 5 minutinhos depois, ele está no leito de UTI. Tu conhece muito bem a área hospitalar, né? De formação tu conhece a área hospitalar. Então, tu sabe que aquele respirador mantém aquele paciente 24 horas por dia, né? Como um fôlego de vida ali, o familiar aguardando pela melhora dele. Então, não adianta a gente expandir e perder qualidade. Então, foco é Rio Grande do Sul e a longo prazo a gente vai ser referência nacional. Que mensagem você gostaria de deixar para colaboradores, clientes e telespectadores neste final de ano? Perfeito, Paulo. Assim, ó, enquanto eu estou falando contigo aqui, com certeza tem um equipamento estragando, tem uma ordem de serviço, que a gente chama, sendo atendida por um técnico, né? Tem algum supervisor de engenharia em reunião na direção, escolhendo algum investimento, negociando algum contrato. Então, a SUMED começou pelo Henrique, como eu falei, né? E aí o Henrique foi sendo conhecido e hoje ela não é mais o Henrique. Hoje ela é um grupo de colaboradores capacitados, treinados e dedicados.
eles sabem que o fruto do trabalho deles é a segurança do paciente. Então, eu sou muito grato por cada um que trabalha com nós, tanto aqueles que já passaram, que não estão mais, que contribuíram em algum momento, quanto os que estão agora, desde o profissional mais sênior, com mais experiência, até o profissional que está chegando como estagiário, entrando no mercado de trabalho, essa geração mais nova que está se formando agora. Eu sou grato por cada um deles, porque é eles que fazem a SUNMED, é eles que levam o nome da SUNMED, né? Eu sou muito grato por enxergar o fruto do nosso trabalho no paciente. Eu trabalhei dentro de um centro cirúrgico, cuidando só dos equipamentos médicos. E ali eu vivenciei a atenção da área da saúde, do paciente neonatal, do paciente pediátrico, ao paciente adulto, paciente idoso, né? O hospital que eu trabalhava era a porta de entrada do pronto-socorro. Eu poderia, a qualquer momento, ter um familiar entrando dentro do centro cirúrgico, que era eu que cuidava de todos os equipamentos. Então, eu sou extremamente grato por trabalhar nessa área, sou extremamente grato por quem trabalha com nós, né? Quero te agradecer a participação no programa, né? Desejar um ótimo final de ano para todos, que o 2026 seja muito mais próspero para todos nós, né? A gente tem que ser otimista com o nosso país, otimista com o nosso trabalho, gostar do que a gente faz, né? Então, obrigado, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição para qualquer outra dúvida. Henrique Garcia, diretor fundador da SUNMED Engenharia Hospitalar, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde e Negócios. Muito obrigado, obrigado. No próximo bloco, você confere o quadro Longevidade. Não saia daí, a gente volta já. Saúde RS e está de volta o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. Agora o nosso quadro Longevidade. Roda a vinheta. Longevidade. Oferecimento. Magno Três Figueiras, São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade. Hoje, no quadro Longevidade, vamos falar sobre como pensar no futuro e se preparar para viver mais e melhor, cuidando da saúde, cultivando vínculos, aprendendo sempre e valorizando cada etapa da vida. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Dr. Luciano Zufo, urologista e sócio fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao quadro Longevidade. Prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade nesse quadro que é muito importante para a gente falar sobre um pouco mais ainda sobre a questão do envelhecimento e de como a gente pode ter uma vida mais saudável, né? Doutor, por que é importante pensar no futuro e se preparar para uma vida longa? Bom, cada vez mais nós estamos vendo que a população está envelhecendo mais rápido, né? E a gente tem que pensar com qual qualidade nós vamos envelhecer, né? Então, a gente tem aí várias teorias, né? Se a gente for ver sobre longevidade, várias teorias. Mas a principal teoria é da gente se preparar, né? Então, a gente fala que cada vez mais, desde pequeno, as crianças já têm que ser educadas a como pensar na vida do futuro, como pensar na saúde que essa criança vai ter no futuro, porque o que ela vai fazer durante a sua vida jovem é também o que vai repercutir durante a vida mais adulta e na vida, digamos assim, no adulto jovem e no velho. Existem várias teorias, mas eu acho que a que mais a gente pode falar assim, que condiz mais com o mundo atual, é a do Peter Attia, que ele fala no livro dele, Outlive, que ele fala que a gente tem que combater os 4 cavaleiros do apocalipse, que são as doenças neurodegenerativas, o câncer, as doenças metabólicas e as doenças cardiovasculares. Ou seja, se a gente combater desde pequeno com ações que venham prevenir essas doenças, automaticamente nós vamos estar aumentando a longevidade. Como os vínculos sociais influenciam a longevidade e a qualidade de vida? Bom, aí a gente já entra numa seara bem interessante, né? Quando a gente estuda as zonas azuis, as blue zones, a gente vê que são zonas completamente uma longe da outra. Tem uma zona lá no Japão, a outra no Caribe, a outra nos Estados Unidos, na Itália. E aí, quando você analisa, você vê que o fator mais importante que eles têm, claro, cada uma tem uma característica mais forte, mas o fator mais importante que eles têm é o convívio social. E a gente sabe que o convívio social e a socialização de qualquer pessoa
faz com que aumente muito estímulos que vão propiciar, trabalhos mostram melhorias na questão de diminuição da progressão de Alzheimer, de outras doenças neurodegenerativas, melhoria do bem-estar, diminuição do risco cardiovascular. Então, a socialização é uma coisa muito importante. E o que a gente vê? Que por muitos anos, a pessoa, a partir do momento que ela se aposentava, ela de certa forma também ela ia se retraindo dentro da sociedade, ou seja, ela deixava de ter atividade social. E isso, de certa forma, também prejudica muito a questão de você também viver com uma qualidade de vida melhor. Então, hoje, eu acredito que o que a gente tem hoje de ciência que mostra nos trabalhos é que a socialização é um papel fundamental. Não pensar em socializar a pessoa ou a pessoa parar de socializar, ela aumenta riscos enormes de depressão, de outras doenças também, que vão levar a um desfecho não muito favorável da vida dessa pessoa. Como a curiosidade e o aprendizado contínuo contribuem para um envelhecimento saudável e ativo? Bom, diz que mente sã, corpo são, né? Tem uma frase que é muito importante e fala isso. E eu acredito que você sempre estar buscando conhecimento e você estimulando o cérebro, você também vai ajudar a você ter nova visão do mundo que você vive. Dentro do Magno Três Figueiras, São Pietro, a gente começou agora, desde outubro, um projeto que se chama São Pietro Seminar Academy, que é o quê? São aulas dentro de assuntos que os próprios moradores escolhem, eles têm como se fosse uma universidade. Claro que não é com todas as regras, mas é um momento da pessoa, quem sabe, voltar no passado e reviver aquele momento de estudo. E também tem a função de estimular. Nós fizemos isso com a parceria com a Ciclos e a gente teve uma alegria de ver que isso foi muito legal para eles. Eles estão estudando nesse semestre, eles estão estudando História da Arte e Filosofia, e para você ver como isso repercute, eles discutem, fazem com que eles tenham conexões com coisas que aconteceram no passado, e tudo isso é uma forma da gente trazer para essa pessoa que está envelhecendo sensações que no passado ela viveu. E isso faz com que ela entenda coisas melhores, ela consiga aceitar, às vezes, o próprio momento que ela vive, né? Que é óbvio que uma pessoa de 83 anos, ela não vai ter a mesma elasticidade, a mesma habilidade de um adolescente de 23. Mas a mente dela, muitas vezes, ela pode estar muito melhor do que um jovem de 23, porque ele já teve uma vida onde ela teve, digamos assim, uma jornada de vida que acumulou muito conhecimento para ela. E às vezes hoje ela vai ter visões sobre as mesmas situações que ela teve no passado, com uma visão de vida e com uma posição bem diferente. Quais atividades e recursos ajudam a manter saúde, autonomia e bem-estar? Bom, a gente tem hoje um mundo que está extremamente tecnológico, nós estamos chegando na medicina 3.0, 4.0 e a gente sabe que isso vai evoluir muito. E aí, quando a gente pega o Peter Diamandis, que é um grande estudioso, né, sobre a questão da tecnologia, saúde e da longevidade, tecnologia e saúde, a gente vê que ele fala que nós vamos ter o ser humano que vai viver 140 anos. E a medicina, a tecnologia, todo o conhecimento que nós estamos adquirindo vai fazer com que essa pessoa consiga chegar lá com vida. Porque nós temos um envelhecimento também do corpo. Então, a medicina de bioestimulantes, a medicina de alto padrão e a medicina extremamente focada no ser humano, digamos, bem específico, ela vai trazer essa longevidade com condições. Porque uma coisa é você viver mais, outra coisa é você ter condições de sobreviver a essa longevidade que você está tendo. Porque as nossas células envelhecem na velocidade normal, o nosso corpo, ossos, eles não foram projetados para você viver 130, 140 anos. Então, essa evolução tecnológica, essa evolução da medicina vai fazer com que a gente consiga, de certa forma, suportar esses anos a mais que nós vamos ter, né? Então, eu acho que é muito importante essa evolução tecnológica e nós temos que estar atentos a elas. Nós não podemos chegar e falar, não, isso não vai acontecer. Está acontecendo. Um exemplo é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial está acontecendo e há 5, 6 anos atrás todo mundo fala, isso vai demorar. Hoje não se concebe mais você não falar disso em qualquer que seja a área, né?
Estamos preparados como sociedade para reconhecer e valorizar a experiência e o conhecimento das pessoas mais velhas? Olha, Paulo, isso é uma coisa que a gente conversa muito e a gente percebe que ainda a sociedade, ela não dá à pessoa idosa a posição de destaque que a pessoa idosa deveria ter, né? Quando a gente fala em pessoa idosa, a gente está falando daquelas pessoas que às vezes poderiam contribuir para a sociedade e, em troca, a sociedade tinha que preparar as cidades. E a gente vê pequenos... né, quais as cidades hoje que estão preparadas para uma pessoa que tenha uma diminuição de marcha, que tenha dificuldades, né? A gente anda, às vezes, na rua, você vê ruas esburacadas, que isso pode ser um fator de queda para o idoso. A gente vê, às vezes, nas filas, às vezes dentro dos próprios shoppings, você não vê um ambiente preparado, às vezes com bancos seriados para ele caminhar um pouquinho, descansar, caminhar. Então, esse pensamento ainda a gente não tem na sociedade, né? E eu acho que também isso é porque a gente não está preparando os adolescentes e os jovens de hoje a entender isso. Então, falta muita conectividade, às vezes, das próprias escolas, trazerem, às vezes, essas pessoas, ou propiciarem que crianças e idosos tenham um convívio, porque hoje é muito comum uma família estar muito longe dos avós e as crianças não conviverem com os avós, né? Eu vejo a própria minha família, meus pais e meu sogro e minha sogra, eles vivem em cidades distantes. O tempo de convívio que meus filhos têm com os avós não é o tempo de convívio que eles deveriam ter numa relação, às vezes, que até eu tive na minha infância, que eu convivi muito mais com meus avós. E essa convivência vai criando essa consciência dentro das crianças que vão ser os prefeitos, vão ser os legisladores, vão ser as pessoas que vão ser os arquitetos que vão criar prédios, né? Então, essa consciência ainda hoje no Brasil, ela ainda é um pouco falha, né? A gente tem uma mudança já de pensamento, mas ela ainda é um pouco falha. E ela é muito importante, por quê? Porque o modus operandi que nós vamos ter na sociedade daqui 10, 15 anos tem que estar condizente à população que nós vamos ter. E nós vamos ter uma população envelhecida. Isso também não só na sociedade, a gente está falando até no ambiente de trabalho, né? Como as empresas vão se preparar para ter pessoas mais velhas trabalhando por mais tempo dentro das suas linhas de produção. Isso é um pensamento que nós temos que ter. A gente está muito ainda ligado no tempo dos... nós temos que pensar nos jovens. Sim, nós temos que pensar nos jovens, mas nós temos um país que está envelhecendo. Então, acho que é tempo de nós também pensarmos na pessoa idosa. Na sua visão, como governos e cidades podem se adaptar a uma população que vive cada vez mais? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que virar um pouco o mindset, principalmente da saúde, em termos de prevenção, né? A gente não tem uma sociedade que busca prevenção em saúde e a gente sabe que o dinheiro é finito. Então, pessoas mais velhas, nós vamos ter mais doenças crônicas, nós vamos ter mais aumento de custos em saúde. Se você previne, você diminui o custo, né? Se você melhora a qualidade dentro de uma cidade, você faz com que você tenha menos, digamos assim, atritos dentro dessa sociedade que vão gerar problemas para as pessoas. Os governos, a gente já tem várias iniciativas boas acontecendo, tanto aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado agora criou um programa voltado a ambulatórios de geriatria. Nós temos fora do estado aqui, por exemplo, cidades que têm programas de incentivo à socialização por exemplo, São Caetano do Sul é um exemplo de uma cidade que tem várias ações para as pessoas idosas e tantas outras, né? A gente tem cidades amigas do idoso que tem várias ações, mas a gente ainda tem que buscar, eu acho que uma política de Estado para isso. E nós temos que pensar o seguinte, nós estamos falando de idosos muitas vezes, eu falei esses dias num evento que teve, nós estamos falando de idosos que têm condições de pagar e aqueles que não têm. O que vai acontecer para aquelas pessoas que vão precisar de um abrigo, de uma casa de repouso, de um residencial geriátrico, que não tem condições de arcar com isso? O que vão ser dessas pessoas? Porque o que acontece para quem tem condições também acontece para quem não tem. Então, nós temos que começar a pensar em como nós vamos conduzir daqui 10, 15 anos ou menos essas pessoas, porque elas vão precisar de ajuda. E nós vamos ter um problema e, às vezes, não pensar nesse problema antes vai ser muito catastrófico lá na frente. Porque não é simplesmente dar o local para ele ficar.
Nós temos que pensar em que condições e como nós vamos fazer com que essas pessoas continuem vivendo e tendo condições de vidas dignas durante essa vida que eles vão ter a mais e vão viver aí 80, 90, 100 anos. Luciano Zufo, médico urologista e sócio do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas, agradecemos pela participação no quadro Longevidade. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado aí por essa parceria que nós tivemos aí e com certeza esse quadro é muito importante aí para o futuro e para a longevidade aí de todo o estado. Obrigado. O quadro Longevidade conta com o apoio do Magno Três Figueiras São Pietro, uma inovação no conceito de residência sênior de alto padrão em Porto Alegre, operado pelo Grupo São Pietro Sênior, oferecendo um ambiente exclusivo e serviços premium de cuidado e bem-estar. O Magno Três Figueiras São Pietro fica localizado na rua Carlos Huber, 173, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga o Magno Três Figueiras São Pietro no Instagram, @Magno Três Figueiras, ou entre em contato pelo telefone 51 999 29 3752. Magno Três Figueiras São Pietro, um novo olhar para a longevidade. Longevidade. Oferecimento. Magno Três Figueiras São Pietro. São Pietro Sênior. Um novo olhar para a longevidade. A seguir, temos o quadro Papo Bariátrico. Não saia daí, voltamos já. Saúde RS e está de volta o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado, aqui na Masper TV. Agora, o nosso quadro Papo Bariátrico. Roda a vinheta. Papo Bariátrico. Oferecimento. Clínica Bariatriclin. Excelência no tratamento da obesidade. Olá e bem-vindos ao Papo Bariátrico. Hoje você vai descobrir os benefícios, cuidados e a frequência ideal de exercícios para quem faz cirurgia bariátrica. Sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Rafael Jaques Ramos, cirurgião bariátrico e sócio da Bariatriclin, e com Milton Felker, educador físico da Bariatriclin, especialista e mestre em psicologia do esporte e proprietário da Milton Felker Assessoria Esportiva. Bom dia, sejam bem-vindos ao Papo Bariátrico. Bom dia, Paulo. Satisfação estar no teu programa novamente. Bom dia. Milton, qual atividade física é ideal após a bariátrica? Bom, uma atividade que tenha que ser prazerosa para o paciente. Ou seja, algo que evite o impacto nesse primeiro momento. Impacto talvez não queira sair correndo, não queira sair fazendo atividades como um futebol ou algo assim. Uma caminhada, uma hidroginástica, um treinamento funcional, algo que evite um pouco o impacto, até porque são muitos anos, geralmente, de sobrecarga, de sobrepeso. Então, tem que aliviar um pouco as articulações e preparar esse corpo para a atividade física. Qual o objetivo da atividade física para quem faz bariátrica? O objetivo é ganhar uma nova expectativa de vida. Vai ser uma nova transformação. A gente gosta de falar muito no transformação, né? Na borboleta que se transforma. O bariátrico é isso. A atividade física vai ajudar na transformação de uma nova vida. E aí sim, ele vai sentir os benefícios, como a melhorar a autoestima, ter mais força muscular e disposição para fazer as atividades rotineiras, né? Para levantar de uma cama, para se movimentar, para fazer as atividades dentro de casa ou no trabalho. A atividade física vai ajudar para isso, para dar mais força e disposição para o paciente. Doutor Rafael, quando é liberado para fazer exercícios após a bariátrica? Normalmente, assim, Paulo, a gente libera bem rápido, né? Então, claro, depende muito da atividade que o paciente exerce,
mas normalmente atividades do dia a dia, o paciente chega em casa após a sua cirurgia, ele já pode realizar, né? Então, tarefas domésticas, a gente já libera assim que chega em casa. Para dirigir uma semana, normalmente é o tempo que a gente libera, e para atividades mais extenuantes, atividades como academia, musculação, atividade física mais pesada, a gente libera com 30 dias, né? Mas aí, como o Milton falou, então é muito importante assim, o paciente iniciar, claro, às vezes está naquele afã de perder peso, né? E já está tendo um bom resultado com a cirurgia, então ele quer fazer todas as atividades que talvez não tenha feito na vida. Então tem que começar de uma forma bem de leve, sempre acompanhado de um profissional, porque acho que o grande, assim, o que é importante, né, a pessoa realizar sua atividade física e não se lesionar, né? Eu acho que esse é o grande objetivo inicialmente, sim, né, sim, Milton? sim. Então, não é necessariamente a atividade física, como eu sempre digo, ela não tem um grande objetivo de fazer com que o paciente emagreça, de aumentar muito o emagrecimento, muito pelo contrário. Então, o grande objetivo nesse início é fazer com que a pessoa se adapte a uma atividade física e que isso vá melhorando a sua composição corporal, né? Esse é um dos grandes objetivos, fazer com que o paciente ele queime gordura, que é o que a gente precisa, um paciente que tem obesidade, mas que preserve a sua massa muscular, né? Então, começar bem de leve, atividades em que o paciente se adapte bem, sem muito impacto articular, e depois, à medida que o paciente vai indo e vai perdendo peso, aí dá para forçar um pouquinho mais, né, Milton? Sim, a gente teve, acho que foi um caso de uma paciente só que eu pedi para o Dr. Rafael liberar com 17 dias. Foi o único caso, eu acho, que ela jogava beach tênis, ela, Milton, eu preciso disso. Aí a gente entendeu que ela precisava daquilo mentalmente para ela ter mais disposição. Eu preciso disso. Aí a gente, ok, mas sobre minha supervisão. Eu consegui liberação do Dr. Rafael, mas tem que estar comigo a paciente. Mas a maioria desses 30 dias, quando o paciente é liberado pelo Dr. Rafael, a alegria do paciente, nossa, agora eu posso começar a minha transformação. E aí eles me procuram, e é bem legal nessa nossa tabelinha, né? Tipo, ele me procura, o que a gente vai indicar? Aí eu indico algumas atividades e tem que ver o que combina também, né? O que o paciente vai... Não, mas essa daqui não combina comigo, mas essa daqui eu não gosto. Então, a gente dá um leque de opções que possa combinar com o estilo do paciente. E, Milton, quais os cuidados que deve ter na hora da prática de exercícios para quem sofre com excesso de peso? Bom, é importante esse cuidado, além da liberação do médico, procurar fazer um check-up, né, que a gente, para ver como que está o coração, como que está todo esse processo, para depois aí sim vai buscar um educador físico. E aí os cuidados vai sair para caminhar, ok, vamos ter um tênis decente para caminhar, um tênis que tenha um bom amortecimento, porque a gente está aí entendendo que tem um sobrepeso. Então tem que ter vestimentas legais, um calçado legal para aguentar esse impacto do sobrepeso. Então esse é um dos principais cuidados que eu diria ter pelo menos um calçado bom e a supervisão do médico também. Doutor Rafael, qual é a frequência ideal para realizar atividade física? Isso é uma pergunta boa, Paulo. Os pacientes fazem com frequência, doutor, quanto eu tenho que fazer de academia ou quanto de exercício, né? Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza em torno de 150 minutos por semana. E isso pode ser dividido em 3 treinos de 50 minutos ou 5 treinos de meia hora, ou da forma que a pessoa achar mais conveniente, mas fechando mais ou menos 150 minutos de treino moderado a intenso, né? Só lembrando, né, Milton, tu pode complementar melhor, assim, o treino leve é aquele treino, não chega a ser treino, mas é aquela atividade do dia a dia que a gente faz, de caminhar no trabalho, arrumar as coisas de casa, tomar um banho, enfim, isso é considerado uma atividade leve. Atividade moderada é aquela onde a gente já cansa um pouco mais, onde o coração já acelera um pouco mais, a gente já perde um pouco mais de fôlego, mas ainda consegue formar uma frase completa, né? E atividade intensa é aquela que a gente fica bem ofegante e não consegue nem terminar uma frase, já tão ofegante, o coração fica bem acelerado. Então, são as categorias de atividade. Então, a OMS preconiza 150 minutos de atividade moderada
a atividade intensa, né? Aí tem um leque de opções, né? Academia, musculação, crossfit, enfim, corridas. Aí são várias opções de treino, né? Mas é importante destacar, Paulo, que assim, os benefícios da atividade física, eles não se dão só no momento da atividade física, né? Eles continuam depois da atividade física, né? Então, a atividade física ela ajuda muito no metabolismo, a acelerar o metabolismo. O músculo, ele é um órgão assim, ativo, ele produz uma série de hormônios, né, que são as chamadas miocinas. E o principal hormônio que ele produz chama irisina, que é um hormônio que está sendo muito estudado hoje na área da neurologia, né? Então, ele está muito associado à deficiência desse hormônio, está muito associado à demência e Alzheimer. Então, esses estudos vêm concluindo de que aquelas pessoas que fazem atividade física, elas têm menos quadros de demência e de Alzheimer. Também, aquela pessoa que faz atividade física, ela melhora a resistência à insulina, então a insulina ela passa a agir melhor no corpo, isso ajuda no controle da glicose, né? E também essa irisina atua no sistema nervoso central, como eu comentei, e ela faz uma proteção dos neurônios e melhora a conexão dos neurônios, então melhora a cognição e melhora a memória, né? Então, os benefícios eles vão muito além dos simples efeitos cardiovasculares, que eram os efeitos muito estudados até então, né? Então, já está estudando os efeitos neurológicos. Também questão de depressão, de ansiedade, melhoram muito, né, Milton? Sim. É o que a gente estava comentando antes. Então, hoje a atividade física é considerada o melhor antidepressivo natural, né? Claro, não estou dizendo que isso substitui um tratamento medicamentoso, mas isso pode ser adicionado. Então, aquele paciente que tem depressão e precisa utilizar um medicamento, a atividade física ela pode ser prescrita também como um complementar a isso, né? Também a questão do sono. A gente vê hoje que as pessoas que dormem mal, elas têm uma tendência a ganhar peso, né? Então, dormir mal, a gente produz uma série de hormônios ruins, entre eles a grelina, que gera mais fome, e a gente produz menos leptina, então a gente fica com uma saciedade menor. Então, a gente come, sente mais fome e acaba tendo que comer mais para ficar saciado, né? Então, aqueles trabalhadores noturnos, a gente vê uma incidência muito alta de obesidade. E a atividade física regula tudo isso. Então, ela regula melhor o sono, melhor a depressão, a ansiedade, né? Então, os benefícios da atividade física eles são enormes, não só do ponto de vista cardiovascular ou para emagrecimento, né? E a atividade física pode atrapalhar a perda de peso? Isso é curioso, Paulo. É muito comum os pacientes relatarem: doutor, eu iniciei o exercício, iniciei a musculação e minha perda de peso travou, né? Então, isso é muito comum. Tu deve escutar isso, né, Milton, também. O que acontece? Qual é um dos objetivos que a gente vinha comentando? É a mudança da composição corporal. Então, a pessoa que tem obesidade, ela tem um nível muito acentuado de gordura. E o que a gente quer? A gente quer que essa pessoa perca essa quantidade enorme de gordura e que ela mantenha ou aumente a sua massa muscular por conta daqueles benefícios que a gente já comentou, né? E então, não sei se quer complementar. Sim, mas na balança não muda, ou diminui sim nesse primeiro momento e tal, mas depois dá uma estagnada, só um pouquinho, mas tu está substituindo gordura por músculo. Exato. E o músculo também tem o seu peso. Então, mas então eu não posso ver mais a balança? Procura dar uma olhada nas roupas, na circunferência. Se a calça jeans vai servir, se não vai servir. Aí sim eles se dão conta, realmente, eu estou substituindo gordura por músculo. Aquela roupa que não me servia mais agora está servindo, mas continua com o mesmo peso. Então é isso, o peso ele é constituído por várias coisas, né? Não só por gordura ou por músculo, então são vários fatores. Então a pessoa ela queima gordura e acaba aumentando a massa muscular à medida que faz atividade física. Então na balança o peso pode ser que esteja o mesmo. Mas isso que o Milton falou é super importante. Nas medidas, muda completamente, né? Então, a pessoa começa a vestir uma roupa que não vestia, começa a se sentir melhor no espelho, o contorno corporal melhora, né? Então, a atividade física ela não tem esse papel de aumentar muito o emagrecimento, e sim melhorar a composição corporal. E a gente avalia a composição corporal através de um exame chamado bioimpedância que a gente tem na clínica. A gente faz em todos os pacientes justamente para ir acompanhando o que está acontecendo com o corpo daquela pessoa, né? Então, o objetivo maior é que a pessoa perca a gordura e preserve ou aumente a sua massa muscular. E por que é difícil a gente perder essas gordurinhas que a gente tem abdominais? Boa! Muito da atividade que é escolhida. Pô, Milton, mas eu caminho 50 minutos. Mas de que maneira você caminha 50 minutos?
Se você caminha 50 minutos no mesmo ritmo, na mesma velocidade, vai ser difícil perder a gordurinha. Mas se você caminha 50 minutos, 2 minutos de uma velocidade, 2 minutos de outra velocidade, 2 minutos voltando, o que a gente precisa proporcionar? Estímulos diferentes. Para quê? Para a frequência cardíaca aumentar e diminuir. Para quê? Para acelerar esse metabolismo. Para quê? Para aí sim emagrecer e perder gordura. Agora, o que acontece? Pô, Milton, mas eu faço sempre, todo dia, mas na mesma intensidade. E a gente precisa ter variação de intensidade. Aí sim é a fórmula. E não precisa nem 50 minutos. Atividades bem feitas de variação de intensidade durante 30 minutos por dia, excelente, excelente. Por isso eu criei o MF Bari, né? Um programa de treinamento mental específico para bariátricos, com treinos de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, com variação de intensidade. Aí sim se consegue ter um resultado melhor e talvez mais rápido. E a alimentação, doutor, influencia nesse processo? Influencia muito, Paulo, e principalmente não só a alimentação, mas também a suplementação, né? Então, é muito importante o paciente aliar a atividade física, uma alimentação equilibrada, balanceada, sempre com suporte de uma nutricionista e sempre focado muito em proteína. A gente sempre bate muito forte nisso, nessa questão da proteína. Então, a gente sempre orienta os pacientes a iniciarem sua refeição pela proteína e depois o restante, né? E também a suplementação de proteína. E tem várias opções hoje no mercado. Então, é muito importante o consumo de proteína para que o paciente consiga formar músculo, né? Formar proteína. Então, a alimentação ela é essencial associada à prática de atividade física. Milton, qual a dica para quem tem obesidade e quer iniciar alguma atividade física? Tem que conseguir, primeiro, escolher uma atividade que combine, que seja prazerosa. Muito bem. Segundo, tem que conseguir praticar essa atividade durante 3 semanas. As primeiras 3 semanas são as mais importantes que existem, porque o cérebro e o corpo eles precisam entender que agora você está pegando uma rotina diferente do que tinha antes. Então, se conseguir 3 semanas de prática de atividade física durante 2 vezes ou 3 vezes por semana, automaticamente seu cérebro vai entender, opa, peraí, agora eu voltei ou eu estou uma pessoa mais ativa fisicamente. E aí, no momento que o seu corpo entender, o seu cérebro aceitar isso nas primeiras 3 semanas e conseguir sobreviver essas 3 semanas, aí vai embora, aí vai tranquilo. Mas precisa ter a persistência, a força de vontade e entender que não vai ser fácil esse processo. Em nenhum momento a gente fala que vai ser fácil. Isso é muito importante. Não é um milagre, é o esforço de ambas as partes. Do professor de educação física que vai estar ali orientando, da equipe médica e principalmente do paciente. Todo mundo precisa fazer seu esforço ali e o paciente precisa entender isso, que a gente ainda não está fazendo milagre, mas a gente ajuda bastante. E por isso que é importante, né, Milton, o paciente, aquilo que tu falou, eu acho bem importante, assim, é tentar ver o que o paciente gosta na medida do possível. Claro, ninguém, pelo menos que eu conheça, diz, eu amo ir para academia, levantar peso, eu vou para academia às 6 da manhã, né? Então, assim, não é uma coisa que eu amo de paixão, porque eu tenho que acordar às 5 para que isso aconteça, né? Mas eu vou e faz parte da minha rotina, então a pessoa tem que achar alguma atividade física que seja mais prazerosa, que ela consiga sustentar a longo prazo, né? Não adianta eu dizer, não, tu tem que ir para academia e a paciente, doutora, eu não tolero academia, aquele ambiente fechado, não consigo ficar. Então tem um monte de opções, né, Milton? Dá para treinar na rua, dá para fazer treinamento funcional num parque, um educador físico. Então tem um monte de coisas que dá para fazer hoje de atividade física, né? Até treinar sozinho em casa. Tem esse programa do Milton que é super bom de treinamento que tu desenvolveu, sim, né, Milton? Sim. Milton desenvolveu um programa bem interessante, assim, que o paciente consegue, principalmente na pandemia ali, que não tinha muito o que fazer, as academias fechadas, né? Então, a gente pensou o que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. E aí o Milton criou, então, esse treinamento que a pessoa faz em casa sobre a assistência dele. Então, até isso pode ser feito, né? Não precisa necessariamente entrar numa academia.
Mas então é bem importante achar uma atividade que seja prazerosa para que o paciente consiga sustentar isso a longo prazo. Milton, redes de contatos. Milton Felker Assessoria, no Instagram, ali terá as informações necessárias para, quem sabe, eu esclarecer várias ou mais dúvidas, ou várias dúvidas, e aí sim, quem sabe, eu explicar mais como que funciona a atividade física para o bariátrico e de que maneira para a gente otimizar mais isso, para potencializar esse sonho dessa transformação dos pacientes. Agradecemos por estarem conosco no Papo Bariátrico. Eu agradeço, muito obrigado, Paulo. Obrigado. O quadro Papo Bariátrico tem o apoio da Clínica Bariatriclin, uma clínica destinada ao tratamento clínico e cirúrgico da obesidade e da síndrome metabólica. A equipe é composta por vários especialistas, cirurgiões, clínicos, endocrinologista, nutricionistas, psicóloga e educador físico. A equipe atua de forma integrada, visando a excelência no atendimento e cuidado humanizado ao paciente que sofre com excesso de peso e suas consequências. A clínica fica localizada na Avenida Nilo Peçanha, 2825, sala 1606, em frente ao Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Bariatriclin no Instagram, @bariatriclin, ou entre em contato pelo telefone 51 2160 7353 ou pelo WhatsApp 51 99 1801 569. Bariatriclin, excelência no tratamento da obesidade. Papo Bariátrico. Oferecimento Clínica Bariatriclin. Excelência no tratamento da obesidade. Hoje ficamos por aqui. Agradecemos aos parceiros, convidados e a todos que fizeram parte do Saúde RS em 2025. Nos vemos no próximo ano. Um ótimo final de semana e um ano novo cheio de saúde e realizações.